Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Eu gosto sempre de falar no início dos meus vídeos que eu falo sobre restauração pessoal. Algum tempo atrás eu passei por um processo de separação, no qual quem já passou sabe do que eu estou falando, sabe muito bem a dor emocional que nós passamos, até mesmo a dor física, que quando nós estamos nesse processo de dor até o nosso corpo dói. E eu sobrevivi para estar aqui para contar para você um pouquinho da minha história. Foi um processo muito doloroso, um processo no qual eu não aceitava. Deus teve que tratar muito na minha vida, teve que tratar muito não só na minha área emocional, mas também na minha área física, na minha área mental, né, nas minhas questões emocionais, não só daquele momento que eu estava passando, né, mas nos momentos anteriores também, né, principalmente na minha área espiritual. Naquele momento eu tive verdadeiramente um encontro com o Senhor e Ele tratou da minha vida, Ele me moldou, Ele me mostrou o caminho que eu tinha que seguir e a partir de então eu comecei sutilmente a gravar vídeos em relação a essas coisas que tinham acontecido, né? Confesso que no primeiro momento fiquei muito envergonhada, fiquei muito constrangida de estar expondo a minha situação, não queria expor nome de pessoas, né? As pessoas que foram envolvidas, não queria expor a minha família, mas Deus ele deixa a gente, ele permite, né, que a gente venha passar por certas situações para que a gente venha aprender com aquilo ali, amadurecer, mas também ajudar outras pessoas. E a partir de então, eu comecei a fazer o que o Senhor colocou no meu coração. Comecei a estudar tudo que estava acontecendo comigo, cresci, não somente na minha área profissional, mas também na minha área emocional, espiritual, e procurei, através de Cristo, tirar o melhor dessa situação. E hoje eu tô aqui para contar para você um pouquinho da minha história. E todos os dias, né, às vezes eu dou um intervalinho, não gravo às vezes com frequência porque eu trabalho online, trabalho numa outra empresa também, como arte terapeuta, mas faço meus atendimentos online também, porque hoje eu sou uma psicanalista. Então eu tenho outras coisas para fazer e confesso que gostaria de estar postando os vídeos com mais frequência e com mais regularidade. Mas tô aqui. Fiquei uns diazinhos aí, mais de uma semana sem gravar, mas tô aqui para gravar para você. Prometo que eu vou começar a ter mais disciplina em relação a isso. Mas hoje eu gostaria de falar com você que está me ouvindo sobre a valorização, a sua valorização em Cristo. Porque eu tive que descobrir a minha valorização em Cristo. Quando nós estamos naquele processo, né, casadas, né, às vezes nós que somos mães esquecemos um pouquinho da gente, esquecemos de nos cuidarmos, esquecemos que nós também, antes de sermos mães, antes de sermos esposas, nós somos mulheres. Nós somos a imagem e semelhança do Criador, somos a menina dos olhos do Senhor. E às vezes nós, com os nossos afazeres domésticos, com as nossas responsabilidades, nós esquecemos que temos que cuidar da gente. Isso foi o que aconteceu comigo e o que acontece com a maioria das mulheres. Meu canal ele é direcionado para as mulheres, no qual eu passei coisas que eu quero compartilhar com vocês, mas tem muitos homens também que curtem, que compartilham as coisas que eu falo aqui, porque na verdade quando a gente passa por esse processo de separação, é uma dor que acredito eu que é uma dor igual para todo mundo, né? Claro que umas pessoas têm uma dor mais intensa do que as outras, umas pessoas não suportam, tiram suas vidas, porque realmente é muito vergonhoso o que nós passamos nesse processo, mas quando sobrevivemos a tudo isso, quando aguentamos a passar pelo processo e sabemos que tudo está debaixo da permissão da vontade de Deus, a gente consegue passar por isso. No meu caso foi 100% Deus, mas eu tive que fazer a minha parte também. E essa minha parte é que eu tenho compartilhado com vocês aqui todos os dias, quando eu posso, no meu canal, porque às vezes a gente coloca tudo na conta de Deus, né? Quando acontece essa questão da separação, a gente fica perguntando, por que, Senhor, por quê, o que eu fiz, aquela coisa toda, né? Sendo que quando acontece esse processo de separação, a culpa é dos dois, né? A culpa é dos dois lados. Então, no primeiro momento, eu quis colocar a culpa 100% no meu marido, eu quis acusar de algumas coisas que ele fez, de outras coisas que ele deixou de fazer, mas quando Deus foi trabalhando em mim profundamente, eu fui permitindo que Deus trabalhasse em mim. Eu fui entendendo que também eu tinha muita responsabilidade nas coisas que estavam acontecendo comigo e resolvi
deixar ele viver a vida dele do jeito que ele queria, do jeito que ele quer, né? Porque atualmente ele ainda está lá. Mas eu resolvi cuidar da minha vida. E é o que eu trago para você diariamente nos meus vídeos. É que você cuide da sua vida, cuide daquilo que ficou. Você ficou, seus filhos ficaram, se você tiver filhos também. Então, eu sempre procuro trazer algumas experiências próprias, algumas experiências nas quais algumas pessoas compartilham comigo e permitem que eu fale. Eu sempre procuro trazer essas coisas para vocês. E hoje eu gostaria de trazer para você um texto da Bíblia, que eu não vou ler esse texto, mas que eu vou citar ele para você aqui, uma história pequena, de que eu trago muito isso na minha memória. E fala sobre a história de Jezabel. Jezabel, né, para quem conhece, ela foi uma mulher perversa, terrível. Por que antes de falar sobre a história de Jezabel, por que eu gosto sempre de estar trazendo para vocês comparações com a Bíblia? Porque foi o que Deus fez na minha vida e eu não tenho como negar isso, porque, como eu falei, né, alguns minutos atrás, 100% foi Deus que me tirou do fundo do poço, do deserto, daquelas coisas todas, né, que nós que servimos a Deus falamos. Mas eu tive que fazer a minha parte. Mas a parte que Deus fez é essa que eu compartilho com vocês também. Voltando ao assunto de Jezabel, Jezabel era uma mulher perversa, terrível. Creio eu que era uma das piores, talvez a pior mulher que a Bíblia relata na questão de maldade. Então ela fazia de tudo para poder atrapalhar o povo de Israel no seu crescimento, no seu progresso, no seu processo lá de restauração, né? E vieram profetas. O que mais bateu de frente com ela foi o profeta Elias, e ela, quando chegou no final da vida dela, que ela já tinha visto que toda a família dela tinha morrido, o esposo dela, que era o rei, né, na ocasião, Acabe, os filhos dela, só restou ela praticamente da família dela, e ela viu que não tinha mais recursos para ela, e chegou o momento dela ser confrontada com o novo rei. Ela já sabia que iria morrer, porque ela já estava com os dias dela contados, né? E eu achei engraçado, achei interessante nessa história que, mesmo sabendo que ela iria morrer, ela se produziu toda, ela se maquiou toda. Esse versículo, não me lembro agora para falar para vocês qual a referência, mas está no livro de 1ª ou 2ª Reis. Mas ela se produziu toda, ela se pintou, ela se arrumou, ela ficou toda bonitona, né? Mas já sabia que iria morrer, né? Tanto que ela foi jogada lá de cima do palácio. Os ossos dela se espatifaram no chão, a carruagem passou por cima dela, os cachorros lamberam, comeram a carne dela, só sobrou os ossos. O fim dela foi terrível, terrível. Mas o que chamou muita atenção na minha trajetória dessa história foi que Jezabel, sabendo que ela ia morrer, ela se produziu toda, né? E às vezes nós que passamos por esse processo de deserto, às vezes nós ficamos com preguiça, né, de nos arrumarmos, fazer uma maquiagem, mesmo que seja simples. Às vezes nós não temos aquele cuidado, aquele autocuidado, né, na verdade aquele autocuidado, né, de colocar uma roupinha mais ou menos, uma roupinha legal. Não temos aquela questão do lazer, que a gente quer só ficar em casa. Eu sei muito bem que quando nós estamos depressivos, que quando nós estamos naquele processo, logo no iniciozinho da separação, é terrível, a gente não tem ânimo para nada. Eu passei por isso também, por isso que eu estou compartilhando com você aqui hoje. A gente não tem ânimo para nada, a gente tem vergonha de sair, a gente tem vergonha de ser apontada, e a gente passa por muitos processos de humilhação, de vergonha. Muitas pessoas nos apontam, né, na rua, mas a gente tem que passar por isso, porque tudo que a gente planta a gente colhe. A gente pode até dizer, né, mas eu não plantei isso, né? Plantou sim, eu plantei também, porque quando a gente foi no início do relacionamento, eu creio que algumas pessoas podem ter feito orações e ter pedido orientação a Deus, e deve ter casado naquele processo todo direitinho de jejum e oração, mas a maioria de nós, assim como eu também, eu não fiz nada disso. Eu não tinha nem ciência disso, do que era para fazer, né? Fora as questões de que eu já tinha tido relacionamentos antes do meu casamento, e envolvimentos, né, relações sexuais mesmo, e assim foi. Eu fui tendo relações antes, né, do meu casamento, e não me arrependi nessa questão. Casei também assim, não pedi permissão a Deus, e aquela vida que a maioria de nós vai fazendo, e a gente não vai pedindo orientação a Deus do que a gente tem que fazer.
Então eu tive que passar por esse processo de arrependimento, de pedir a Deus que renovasse a minha mente, o meu coração. Eu sempre gosto de citar o livro de Romanos, no capítulo 12:2, que fala sobre a renovação da mente. Então eu pedi muito a Deus que renovasse a minha mente para que eu pudesse entender aquilo que tinha acontecido comigo, aquilo que eu poderia melhorar, aquilo que teria que excluir definitivamente da minha vida. E foram muitas coisas que eu tive que ver. Não foram uma nem duas coisas, foram muitas questões que eu tive que resolver comigo mesmo, porque eu tinha questões para resolver com a minha mãe, que já tinha falecido, com meu pai, que já tinha falecido, parentes próximos, uma série de coisas. Então, quando nós, para não sair muito do assunto, né, quando nós passamos por esse processo de deserto, existem muitas coisas que precisam ser colocadas no lugar. Fora que a minha casa era um lugar assim, que vamos dizer, as portas já estavam escancaradas, né, para Satanás entrar, né? E eu tive que fazer verdadeiramente da minha casa um altar. E nesse processo, né, eu tive que descobrir a mulher que eu tinha deixado para trás, os meus planos, as coisas que eu já não achava que era legal, porque eu sempre falava assim, né, quando estava casada, não que o casamento me trouxe isso, eu que fui me permitindo fazer com que isso acontecesse comigo. Mas eu já não gostava muito de me arrumar para sair, eu gostava muito de ficar em casa, eu não tinha prazer de ter muito assim, muito lazer, né? E a questão do cuidado também era básico, não que eu fosse uma mulher relaxada, mas assim, eu botava uma roupinha simples e quase que a mesma roupa que eu estava dentro de casa eu ia no mercado. Então aquilo ali, aquela questão feminina mesmo, aquela questão de me arrumar, de me olhar no espelho e desejar a minha presença, de gostar da minha companhia, já tinha sumido, já tinha desaparecido já. E tudo que eu fazia era em torno de trabalho, família, não que a gente não tenha que viver para a família, né? Mas hoje a minha prioridade já não é mais o trabalho nem a família, a minha prioridade é Deus, acima de tudo Deus. E o restante tudo vem depois dele. Vem primeiro Deus, lógico, né? E depois vem a mim, porque a palavra de Deus fala que amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Então não adianta você querer amar alguém, você querer ter um relacionamento com alguém, se você não tem um relacionamento com você mesmo. Você tem que se cuidar, você tem que se amar, você tem que fazer reflexões a seu respeito, você tem que ver quem você é em Deus, o que você precisa mudar, o que você precisa ser transformada verdadeiramente e pedir, sinceramente pedir a Deus a cada dia para você ter um novo relacionamento com Ele, de forma que você ore e Deus responda, mesmo que não seja de imediato, mas que mesmo o silêncio de Deus você entenda o que Ele quer dizer. Então isso tudo tinha se perdido na minha vida. Tudo tinha se perdido porque eu já não tinha Deus como prioridade. E quando a gente não tem Deus como prioridade, a gente também não se tem como prioridade. A gente deixa as coisas correrem soltas, a gente deixa as coisas irem de qualquer maneira, como diz aquela música, deixa a vida me levar, né? Então eu tive que reaprender a gostar de mim, reaprender a ter segurança em mim, porque eu contei em alguns vídeos atrás que naquele processo, né, logo assim que meu esposo saiu de casa, o medo tomou conta de mim, a insegurança, depressão, ansiedade, tudo que vocês sabem que a gente fica quando acontece essas coisas, né, que só mesmo quem passa é que sabe. Mas para poder a gente entender que a gente precisa se restaurar em Deus, a gente precisa se amar. A gente precisa entender que mesmo estando no processo de restauração pessoal, a gente precisa olhar para a gente primeiro, porque o que importa é o que ficou, não é o que foi. E o que ficou fui eu, o que ficou foram os meus filhos. Né? Hoje ainda, né, ele está lá, né, com a OM, né, como muitas pessoas falam, né, a OM. Mas eu já não me preocupo com isso. O que eu me preocupo todos os dias é aquilo que Deus tem feito na minha vida, é aquilo que eu preciso ser restaurada nele, porque existe uma obra sendo feita na minha vida, assim como na sua vida também. Existem coisas que você precisa deixar, existem coisas que você precisa abandonar literalmente. Porque enquanto você não olhar para dentro de você e ver que muitas coisas precisam ser deixadas para trás que estão em você,
você vai ficar realmente olhando para o outro lado e vendo por que que aconteceu isso, por que que a pessoa é mais nova, né? Que a outra é mais nova, a outra é loira, que a outra é mais bonita, que a outra é isso, que a outra é aquilo. Gente, Deus, ele fez a mim única e você também. E não tem ninguém igual a você. Você é a menina dos olhos do Senhor, é isso que você tem que enxergar. E na verdade, como você sabe, eu também, tudo que a gente posta na rede social, aliás, nem tudo que a gente posta na rede social é verdade. Às vezes as pessoas postam coisas assim maravilhosas, uma vida exemplar, uma vida assim impecável, mas só Deus sabe como está o coração e a mente dessas pessoas. Às vezes você pode estar vendo o seu parceiro ou a sua parceira postando coisas lá na internet, né? Porque a primeira coisa que eles fazem, né, é fazerem coisas que não faziam com você, né? Sair, se divertir, postar foto bebendo, curtindo. Mas será que quando eles estão dormindo, será que realmente é isso que acontece? Será que eles estão em paz? Mas também isso não é um assunto para você resolver, né? Não te diz respeito. O que diz respeito para você é a sua vida, é o seu posicionamento, é aquilo que você decidiu viver agora, a partir dessa história que aconteceu com você, é o que você vai contar para você mesma, a partir de tudo que aconteceu com você. Qual é a história que você quer contar daqui para frente? A minha história, graças a Deus, é uma história linda, maravilhosa, que agora eu compartilho ela com vocês sempre quando eu posso. E tudo mudou, dentro de mim tudo mudou. Hoje a prioridade sou eu, abaixo de Deus, e eu cuido muito bem disso. Eu cuido muito bem da minha mente, eu cuido muito bem da minha vida, do meu relacionamento com Deus, do que entra, do que sai da minha casa, do que entra, do que sai da minha boca, tudo que eu vejo, dos lugares onde eu vou. E eu cuido da minha vida de uma forma geral, e eu tenho cuidado muito bem para a honra e glória do Senhor, porque todos os dias eu consagro a minha vida para Ele. Então hoje eu gostaria de deixar esse recado para você que está nesse processo. Talvez você esteja começando agora, esse períodozinho de separação, você esteja perdida, você esteja num buraco que você acha que ele só vai cavar, né, e vai se abrindo sozinho e você vai caindo. Eu tô aqui para dizer para você que isso tem jeito sim. Dê o primeiro passo para sair, mesmo que você não consiga sair sozinha ou sozinho. Peça a ajuda de Deus. Faz a sua parte, mesmo que você esteja com o coração todo quebrado, todo partido, sem forças para sair do lugar. Eu tenho certeza que se você der o primeiro passo, você vai conseguir, porque existem, da mesma proporção que existem muitas pessoas que estão criticando você, que estão torcendo para você ficar, tem muitas pessoas que estão torcendo para você sair, que querem estender a mão para você, mas levanta a mão você primeiro desse lugar que você está, porque eu tenho certeza que você vai conseguir sair daí. E assim como eu falei para você da história de Jezabel, lembra dela, a mulher que já sabia que ia morrer, e ela se ajeitava sempre, e principalmente no último dia de vida dela. Então, se Jezabel, uma mulher terrível da Bíblia, sabia que ia morrer e se vestia, se arrumava, se perfumava, se maquiava toda, faz você melhor do que ela. Porque você tem vida, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que guarda você, que te ama, que te protege, que te guia. Então, siga esse exemplo bom, né? Se existe algum exemplo bom da vida de Jezabel, né? Mas esse exemplo de Jezabel, dê o melhor para você mesma. Saiba que isso tudo vai passar, e esse período de tempestade vai passar, esse deserto vai passar, e você vai sair daí uma vencedora e um vencedor. Eu tenho certeza absoluta que se você estender a sua mão e chamar o nome de Deus e clamar a presença dele na sua vida, ele vai tirar você desse lugar. Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus para você. Não é uma garantia minha, é uma garantia dele para você. Então eu acredito que ele permitiu que eu passasse por esse processo, né, de separação, por esse processo doloroso, vergonhoso, né, de deserto, para poder estar aqui, para mostrar para você que vale a pena sim. A partir daí minha vida foi totalmente transformada. Não está ainda como eu gostaria, mas já andei um bom pedaço, e estou aqui para mostrar para você que tudo passa, e que essa dor vai passar, essa humilhação vai passar, tudo isso vai passar, e você vai estar aqui também como eu, contando o seu testemunho, dizendo para outras mulheres e outros homens que isso passa também, porque a restauração, ela tem que acontecer primeiro em você. O restante é a cereja do bolo, mas se você estiver bem,
Se você estiver totalmente resolvida em Cristo Jesus, a sua vida vai andar, a sua vida vai começar a andar e você vai conseguir ver o caminho certo, que é Jesus Cristo. Você vai conseguir andar no caminho certo. Amém? Espero que você tenha aprendido um pouquinho dessa palavra, que essa palavra entre no seu coração e faça morada, que você possa entender que tudo é vontade ou permissão de Deus. Ele já fez a parte dele, mas faça a sua parte. Dê o primeiro passo. Amém? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.